Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais americanas, inclusive retweetado ali pelo Elon Musk, mostrando uma grande preocupação, foi a questão do escândalo do sistema bancário americano ao cortar o acesso a esse sistema bancário de indivíduos dentro dos Estados Unidos, né? Então o que eu quero comentar foi vindo de uma entrevista do Mark Anderson, que no Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo hoje, falando ali como hoje, vivendo na sociedade que a gente já nem sabe mais o que é cash, né, o que é dinheiro físico, o dinheiro ele se tornou informação trocada entre instituições financeiras. Então, você não tendo acesso ao banco, você literalmente perde, é uma forma até de prisão, digamos assim, sendo que se você não tem dinheiro para fazer nada, você não consegue mal sair de casa ou se alimentar. Então, todas essas... Isso veio acontecendo, na verdade, baseado num escândalo que a gente chama de debanking, ou seja, quando um banco privado, tecnicamente privado, ele do nada te manda uma correspondência dizendo que você não tem mais acesso à sua conta bancária por motivos não claros, não muito claros, né? Você simplesmente recebe uma carta dizendo que a partir de agora a sua conta será encerrada e no máximo você pode receber um cheque. Mas o problema é que muitas vezes, quando você tem um flag desse sem nenhum tipo de aviso prévio, você acaba sendo recusado, inclusive em outros bancos. E a grande questão fica, mas por que isso, né, em primeiro lugar, e por que a dificuldade de você também fazer isso com outros bancos também, e reabrir uma conta em uma outra instituição. Então, segundo o Mark Anderson, o grande escândalo nos Estados Unidos é que você vê uma espécie de fascismo, que é a real definição, né, quando você tem grandes corporações macomunando com o próprio governo, onde você começa a colocar pessoas ou indivíduos, né, como alvo, onde instituições financeiras fazem o debanking, ou seja, traduzindo seria desbancarizar, né, mas não sei se esse verbo existe. Então elas fazem esse debanking de pessoas ou organizações com base em crenças políticas, afiliações ou até aquelas pessoas que são consideradas politicamente expostas, né, devido a regulamentações. Só que o agravante é que essas instituições bancárias, elas simplesmente podem dizer a seguinte coisa: não, eu sou um banco privado, eu tenho todo o direito de escolher quem são os meus clientes, certo? Como qualquer empresa privada tem direito de fazer isso. Só que muitas dessas decisões, segundo o Mark Anderson, são decisões frequentemente influenciadas por pressões governamentais ou até gabinetes, né, que vão dizer o que eles vão fazer ou não, criando meio que um regime regulatório paralelo. Isso é extremamente interessante porque é exatamente a estratégia também usada em outros países, principalmente na China. Só que, pelo menos na China, eles são explícitos em relação a isso. Nos Estados Unidos é uma coisa completamente escondida. Uma outra coisa que foi citada ali também foi uma operação chamada de Choke Point. Essa operação são esforços que aconteceram ali nos últimos 8 a 10 anos, né? Foi lançado durante o governo Obama para atacar indústrias controversas, porém legais. Por exemplo, negócios de maconha ou fabricantes de armas, entre outros, negando-lhes os acessos bancários. Só que, principalmente hoje, a indústria que mais sofre esse tipo de sanção da operação Choke Point é a indústria de criptomoedas. Então, ela, na versão 2.0, segundo a entrevista, foi expandida nesse último governo nos Estados Unidos para poder atingir os empreendedores de criptomoedas, né, startups de tecnologia e opositores políticos. Ou seja, se você tiver qualquer tipo de transação que apareça no seu extrato, que seja de alguma instituição. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, pessoas que hoje têm, se você mora nos Estados Unidos, provavelmente, e você tem uma conta no Chase, é praticamente inviável você ter compras de Bitcoin de longo prazo. O Chase praticamente fecha as contas de todo mundo. Tem outros bancos que são mais crypto-friendly, mas principalmente os maiores bancos hoje, eles são mais hostis. Talvez isso mude um pouco, baseado pelo fato de que o Trump vai ser um pouquinho mais aberto em relação a isso, mas cabe ver como é que essa briga vai ser, porque continuam sendo instituições privadas. Então, esse debanking é uma coisa bastante séria. E eu mesmo, inclusive, já tive
colegas meus, etc., que passaram por isso, onde realmente tem um fechamento completo da conta se você tiver qualquer indício de que você usou a sua conta para compra de criptomoedas, né, direta ou indiretamente. Então, encerrando ali essas operações, ou seja, você corta o on e off ramps, ou seja, as compras e as vendas para você transitar entre esses sistemas, apesar de hoje ser oficialmente considerado pela SEC o Bitcoin como commodity, e ainda tem a discussão entre as outras altcoins. Mas isso é um grande problema que vem acontecendo e foi exposto em rede nacional, criando toda essa comoção nos Estados Unidos. Mas o grande problema é que, se você quiser revidar isso, você tem a falta do recurso legal, ou seja, sem o devido processo legal, os indivíduos ou empresas que sofreram o debanking não têm nenhum caminho claro para contestar essas decisões, porque você não pode fazer uma acusação formal de nada, porque é uma empresa que ela tomou a sua própria decisão, e você também não consegue recorrer ao SEC, porque ele também não vai te ajudar, né? Então, o processo ele acaba contornando tribunais, regulamentações, legisladores, operando puramente por pressão informal com decisões administrativas. E esse é que é o grande problema hoje do sistema bancário. É por isso que você tem uma quantidade enorme de pessoas, inclusive dentro dos Estados Unidos, mas principalmente ao redor do mundo, que não tem acesso a bancos, e é exatamente o tipo de bandeira que é sustentada pelos que defendem o Bitcoin, por exemplo, que isso simplesmente seria impossível no sistema descentralizado. Não necessariamente impossível, mas tecnicamente você não tem nenhum tipo de discriminação de quem pode participar de um blockchain, certo? E isso cria, obviamente, várias implicações para o sistema bancário, porque não é somente a questão de ser injusto, mas perder o acesso a serviços bancários elimina a capacidade de uma economia moderna funcionar, né? Desde folha de pagamento, seguros, crédito, e tudo isso cria uma força deflacionária de um dinheiro que poderia estar disponível, uma liquidez que poderia estar disponível, e um dinheiro girando, e a velocidade desse dinheiro vai caindo porque ele não consegue chegar a quem deveria, justamente porque você tem esse firewall feito pelos próprios bancos. Então, isso vem forçando indivíduos até operar com dinheiro físico, né, como se ele fosse um criminoso, ou usar ativos físicos alternativos como diamantes, por exemplo, ou tentar depender de bancos no exterior. Aí vem uma demanda gigantesca por offshores ou bancos em vários outros países. E você tem hoje também o crescimento cada vez mais rápido de profissionais hoje, né, que tentam como fazer um setup de uma offshore, etc. Você pegar um segundo passaporte, né, como Nomad Capitalist, por exemplo, entre vários outros que você vê por aí. Mas, obviamente, que cada um tem a sua estratégia específica para você ter uma independência maior. Mas é claro que esse debanking das fintechs, né, e startups de criptomoeda, isso acaba desencorajando também a inovação e a concorrência, né, consolidando mais ainda o poder dessas grandes instituições financeiras, porque justamente o grande objetivo é você manter essa hegemonia e o status quo. E isso tem tudo a ver com o sistema euro-dólar hoje também, né? E obviamente mas isso acaba afetando bastante a confiança global no próprio sistema bancário dos Estados Unidos se você não tem a certeza de que você pode manter a sua conta intacta e ela não vai ser, não vai ter nenhum tipo de sanção ou mesmo confisco em algum momento. E é claro que ele fala também, né, na entrevista com o Joe Rogan sobre as alternativas emergentes, né, como DeFi, que são as finanças descentralizadas, feitas ali por moedas como o Ethereum, Solana, entre outros, né, que permite uma camada de contratos inteligentes, né, smart contracts, ou mesmo bancos internacionais. Mas essa é um dos grandes problemas, chama bastante atenção por ser o maior mercado financeiro do mundo criando esse tipo de problema. Então vamos ver como que se isso acaba revertendo, né, depois de se acontecer algum tipo de de algum tipo de política que possa inibir isso, alguma legislação, ou se isso vai continuar a acontecer, fazendo com que grande parte dessa liquidez também acabe migrando para criptomoedas, por exemplo, ou outros ativos, justamente tentando fugir desse tipo de firewall, criar o que a gente chama de walled garden, né, que você tem o jardim com um muro em volta tentando fechar você dentro para não sair ali baseada na narrativa que aquele banco acredita. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos e como isso vai criando fricções no sistema monetário da forma que ele funciona hoje.